Fala aí, galera, tranquilidade? Sou matemático Luciano, dando continuidade ao estudo sobre ângulo. O tema desse vídeo é ângulos adjacentes replementares. Dois ângulos adjacentes são replementares quando a soma entre eles é igual a 360 graus. Aqui, de acordo com a figura representativa, tem-se o ângulo AOA, que é um ângulo inteiro, um ângulo completo, um ângulo de uma volta, cuja medida é igual a 360 graus. Nesta mesma figura, tem-se a representação de dois ângulos adjacentes. São eles: ângulo AOB e ângulo BOA. Então, percebe-se que, ao fazer a junção entre esses dois ângulos adjacentes, resulta no próprio ângulo de 360 graus. Então, a soma entre esses dois ângulos adjacentes, AOB e BOA, é igual a 360 graus. Por esse motivo, os ângulos AOB e BOA são ângulos adjacentes replementares, porque a soma entre eles é igual a 360 graus. Uma observação muito importante. Então, no geral, na maioria dos casos, entre dois ângulos adjacentes replementares, um deles obrigatoriamente será um ângulo côncavo. O outro ângulo ou será um ângulo agudo, ou um ângulo reto, ou um ângulo obtuso. Então, isso na maioria dos casos, tá? Então, entre dois ângulos adjacentes replementares, um deles será obrigatoriamente um ângulo côncavo. O outro ângulo ou será um ângulo agudo, ou um ângulo reto, ou um ângulo obtuso. Aí, de acordo com a medida do ângulo côncavo, tá? Então, de acordo com a medida do ângulo côncavo, aí o outro ângulo ou poderá ser um ângulo agudo, ou poderá ser um ângulo reto, ou poderá ser um ângulo obtuso. Isso, no geral, na maioria dos casos. Ao final desse vídeo, vamos ver o caso particular em que ambos os ângulos adjacentes replementares possuem a mesma medida. Agora, os dois ângulos adjacentes replementares AOB e BOA também estão sendo representados por letras minúsculas do alfabeto grego. Vejamos aqui. Ângulo AOB está sendo representado pela letra grega alfa. E ângulo BOA está sendo representado pela letra grega beta. Como os ângulos AOB e BOA são ângulos adjacentes replementares, podemos concluir que a soma entre as medidas do ângulo alfa e do ângulo beta é igual a 360 graus, ou seja, alfa mais beta é igual a 360 graus. Vejamos aqui dois exemplos de aplicação. Então, primeiro exemplo, temos aqui a soma entre os ângulos 156 graus e 204 graus, resultando em 360 graus. Ou seja, 156 graus mais 204 graus é igual a 360 graus. Por esse motivo, os ângulos 156 graus e 204 graus são ângulos adjacentes replementares. Olha aqui outro exemplo. Temos aqui a soma entre dois ângulos. São eles aqui, 319 graus mais 41 graus igual a 360 graus. Então, por esse motivo, os ângulos 319 graus e 41 graus são
ângulos adjacentes replementares. Agora, observando isso aqui, olha, nesses ângulos envolvidos nessas somas, aqui na primeira soma, repara que o ângulo de 204 graus é um ângulo côncavo. E o outro ângulo de 156 graus é um ângulo obtuso. Agora, aqui na segunda soma, repara que o ângulo de 319 graus é um ângulo côncavo e o ângulo de 41 graus é um ângulo agudo. O outro caso também é na soma 270 graus mais 90 graus, igual a 360 graus. Então, 270 graus mais 90 graus é igual a 360 graus. Então, nesse caso, os ângulos 270 graus e 90 graus também são ângulos adjacentes replementares. Repare que 270 graus é um ângulo côncavo e 90 graus, nesse caso, é um ângulo reto. Agora, dessa soma aqui, dessa igualdade, alfa mais beta igual a 360 graus, isolando-se o ângulo beta, obtém-se beta igual a 360 graus menos alfa. Essa expressão 360 graus menos alfa é definida como replemento do ângulo alfa. O replemento do ângulo alfa é o que falta ao ângulo alfa para completar, atingir a medida de 360 graus. Vejamos aqui dois exemplos de aplicação. Primeiro, o replemento de 156 graus é, aí fazendo essa diferença entre 360 graus e o ângulo dado de 156 graus, resulta em 204 graus. Então, o replemento de 156 graus é 360 graus menos 156 graus é igual a 204 graus. Então, o replemento de 156 graus é 204 graus. Olha aqui o outro exemplo. O replemento do ângulo M. Nesse caso aqui, o ângulo está sendo representado pela variável M. Então, o replemento do ângulo M é a diferença entre 360 graus e o ângulo M dado. Então, nesse caso, 360 graus menos M é o replemento do ângulo M. Nesse caso, vai ficar sob forma de uma expressão algébrica. Agora, vejamos o nosso caso particular, que já foi mencionado lá no início do vídeo. Temos aqui o ângulo AOA, o ângulo de 360 graus. Aqui a representação de uma reta AB. AB, nesse caso, se comporta como bissetriz do ângulo inteiro AOA. A bissetriz do ângulo inteiro AOA o divide em dois ângulos adjacentes, congruentes, ou seja, que possuem a mesma medida, e rasos. Lembrando que ângulo raso é o ângulo cuja medida é igual a 180 graus. Então, a reta AB, que é a bissetriz do ângulo inteiro AOA, vai dividir esse ângulo de 360 graus em dois ângulos rasos, ou seja, em dois ângulos de 180 graus. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi!